Time europeu prepara proposta de 200 milhões de reais por Samuel Lino. Flamengo pode ser campeão com 2 rodadas de antecedência. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedi para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto, não custa nada. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação aqui embaixo, ó, para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos, como sempre, no início do vídeo, aquela palavra de meditação que está em João 3, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que Deus esteja abençoando cada lar, que esse vídeo esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares, em nome de Jesus. E que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas. Independente de Flamengo ou não, mas Flamengo sendo campeão, melhor ainda. Meus queridos e minhas queridas, eu vejo o futuro repetir o passado. Por quê, PQD? Em 2019, quando o Flamengo perdeu a Copa do Brasil, que é o caminho mais curto para você conseguir chegar a uma vaga da Libertadores da América, nós criticamos o recém-chegado Jorge Jesus. Esse técnico português não conhece o Flamengo, esse técnico português não sabe a importância de títulos para o mais querido. E o Flamengo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. 2025 foi dito pela diretoria rubro-negra, pelo técnico Felipe Luiz em diversas ocasiões, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e que nós não ganhamos desde 2020, né? O último foi com o Rogério Ceni. E a Libertadores da América. Se nós tivermos que abrir mão de alguma competição, essa competição seria a Copa do Brasil. Perdemos a Copa do Brasil, Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro, oscilou, perdeu a liderança para o Palmeiras, começamos a criticar o estagiário, manda Felipe Luiz embora, não tem o sangue rubro-negro, não tem o espírito rubro-negro, abriu mão da Copa do Brasil, agora está aí, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, arriscado a não se classificar, que não tínhamos nem jogado ainda contra o Racing, correndo o risco de nem ir para a final da Libertadores da América. Hoje o Flamengo, podendo ser campeão hoje, lá na Arena MRV, conquistar o segundo título na casa do nosso adversário, que a torcida nos odeia desde a década de 80, né? Falaram que José Roberto Wright ajudou o Flamengo a ser campeão, expulsando jogadores do Atlético Mineiro e etc. Toda aquela coisa, né? Quando venderam o Alan para o Flamengo, os torcedores botaram lá no outdoor, não negociamos não vou falar aqui porque a plataforma pode derrubar o vídeo com essa frase que eles colocaram ali, mas eu vou escrever na legenda, tá? Então, toda essa magia envolvendo esse grande jogo de hoje, mesmo que o Atlético Mineiro não esteja brigando por nada, mas só de estarmos correndo aí, tendo a grande possibilidade de ser campeão lá novamente, já traz um clima completamente, uma atmosfera muito grande, né? Uma atmosfera que envolve toda a nação rubro-negra. Hoje, o Brasil vai dormir mais tarde, uns por inveja e outros por amor, que somos nós, né? Tem uma notícia aí que o Flamengo tem apenas 8% de chance de ser campeão hoje, porque o Palmeiras pode vencer o seu jogo contra o Grêmio, ou pode empatar, ou o Flamengo pode empatar, o Flamengo pode perder, mas nós acreditamos até o final que o Flamengo hoje será campeão
lá no nosso salão de festa, na Arena MRV. Para esse jogo, até ontem, tinha sido vendido apenas 5.300 ingressos, já contando com os ingressos disponíveis para a torcida visitante, que é a torcida do Flamengo. A baixa procura dos ingressos é por conta aí do vice-campeonato na Sul-Americana para o Lanús, do Atlético Mineiro. A torcida não está apoiando, a torcida está criticando muito esse ano pífio do Atlético Mineiro. Então, o que eles podem fazer para poder melhorar o ano deles é tentar jogar água no chope da nação rubro-negra. Né? Falei de jogar água no chope. Estou muito triste com as imagens que eu vi, torcedor do Flamengo se degladiando com o torcedor do Palmeiras lá em Lima. Uma vergonha. O vídeo circulando aí no Brasil e no exterior. Pô, foram lá para torcer. Vão lá, vamos se unir ali, vamos sentar no barzinho, vamos bater papo, vamos conversar. Esquece, a rivalidade tem que ser dentro de campo. E nas arquibancadas, cantando, provocando, zoando. Não ali, cara. Ah, pô, brincadeira, né? Como é que pode? Bom, falar aqui um pouquinho sobre esse jogo aqui, né? Como chegam as equipes, tá? O Atlético Mineiro tenta se reerguer depois de ser derrotado pelo Lanús nos pênaltis na decisão da Copa Sul-Americana. Para se classificar à Conmebol Libertadores 2026, o Galo precisa vencer os jogos restantes e busca aí de um lugar no G7 da tabela, sonhando até em uma possibilidade de um eventual G8, porque se o Flamengo ou Palmeiras for campeão aí da Libertadores, abre mais uma vaga. O Flamengo deu a volta por cima após a derrota para o Fluminense e bateu o Bragantino na última rodada no Maracanã. Por isso, abriu vantagem na liderança e espera confirmar o título brasileiro antes da final da Libertadores no próximo sábado contra o Palmeiras, em Lima. Se isso não acontecer neste jogo, o Flamengo ainda terá 2 partidas no Brasileirão, que é contra o Ceará e a última contra o Mirassol. O Mirassol ontem que venceu em casa por 3-0, meus queridos. 3-0, invicto em casa, 18 jogos em casa, né? Se eu não me engano, aí foram 4 empates e 14 vitórias, uma coisa assim. Então, o histórico do Mirassol lá no estádio, no Maião, né? É incrível, incrível. Não perderam nenhum jogo em casa e o técnico já avisou para o Felipe Luiz. Se vocês não ganharem o Campeonato Brasileiro antes da final, no último jogo contra a gente, o negócio vai ficar feio. Então o Flamengo tem hoje e depois da Libertadores contra o Ceará para decidir essa bagaça aí, né? Bom, provável escalação. O técnico, o Jorge Sampaoli, muito conhecido da nação, né? Tenta aí uma remontada após o vice da Sul-Americana. Não vai poder contar com Igor Gomes, suspenso contra o Flamengo, e além disso, Alan Franco e Guilherme Arana são dúvidas. Os dois deixaram o gramado da final da Copa Sul-Americana com dores. Provável escalação do Atlético Mineiro, meus queridos, é a seguinte aqui: Everson, Saraiva, Vitor Hugo ou Juan, Alonso, Arana ou Caio, Fausto Vera, Alexander, Gustavo Scarpa, Bernardi, Hulk e Dudu. Pendurados do Galo, Caio Paulista, Jorge Sampaoli está pendurado, Ranier e Saraiva estão pendurados. Quem está fora? Igor Gomes, suspenso, Coelho e Ilianco, Júnior Santos e Patrick no departamento médico. Flamengo do técnico Felipe Luiz. Flamengo viajou praticamente com força máxima, mas o técnico Felipe Luiz deve optar por uma equipe mais mesclada. Além da final diante do Palmeiras em Lima, o treinador também deve poupar, vai ter pouco tempo, né, de descanso desde a vitória sobre o Bragantino. As boas notícias são o retorno de Pulgar e Saul Niguez, ambos que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, Léo Ortiz continua sendo desfalque pelo tratamento no tornozelo. O zagueiro já fez parte de um treinamento com os companheiros ontem, né, no CT do Urubu, mas não viajou. Alan, por conta da fascite plantar, e Pedro também seguem fora. Provável time do Flamengo é o seguinte: Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas.
Eric Pulgar, Everton Araújo ou Jorginho, Arrascaeta ou Carrascal, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Everton Cebolinha. Gente, ou Samuel Lino ou Everton Cebolinha. Cara, Cebolinha tá pedindo passagem. A não ser que vá poupá-lo para colocá-lo aí na final da Libertadores. Porque segundo o Pilhado, né, a tendência é que Felipe Luiz entre com Samuel Lino como titular no jogo contra o Palmeiras, tá? Bom, pendurados do Flamengo, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Jorginho e Luiz Araújo. Esses jogadores, qualquer um deles que tomarem cartão amarelo, estão fora do jogo contra o Ceará na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima, né? Quem tá fora? Pedro, Léo Ortiz e Alan. E o Matias Vinha não viajou por opção do técnico Felipe Luiz. Mais uma vez ficou fora. Isso muito me incomoda, não só a mim, mas a muitos torcedores que tentam entender o que está acontecendo com Matias Vinha. Árbitro da partida, Rafael Rodrigo Clay, do Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. Assistente número 2, Mayra Mastela Moreira, muito conhecida, né? Do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo é o Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina. E o quarto árbitro é o Roger Goulart, do Rio Grande do Sul. Então, isso aí é as informações da arbitragem. Quem vai ser titular, provável escalação, desfalques do Flamengo e do Atlético Mineiro, né? Bom, então vamos aqui para outras informações. Tem muitas coisas para trazer para vocês nessa manhã de terça-feira, dia de jogo do Flamengo, dia de decisão. Ontem tivemos jogos aí do Campeonato Brasileiro, como eu falei, o Mirassol venceu, tá passando até aqui agora na televisão, passou o jogo do Mirassol, rapaz. Mirassol tá embaladíssimo e pode aí tomar a vaga da vice-liderança do Palmeiras, tá? Ó, vamos lá, vou trazer a informação aqui para vocês, ó. Jogos de ontem. A segunda-feira de Brasileirão começou com vitória de 3-0 do Mirassol sobre o Ceará, adversário do Flamengo, na 37ª rodada, né? No Maião, Negueba, Reinaldo e Alisson fizeram os gols e levaram a equipe paulista a 63 pontos, ocupando o quarto lugar. Os perdedores caíram para a 15ª colocação com 42 pontos. No Beira-Rio, o ex-rubro-negro Alan Patrick marcou para o Internacional e o Santos empatou com Álvaro Berrial, né? Assim, o time da Baixada, que atuou sem seu astro Neymar, né, ficou na zona do rebaixamento com 38 pontos, enquanto o mandante foi a 43 pontos na 12ª colocação. Vou trazer aqui para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo é o primeiro colocado com 74 pontos. Segundo é o Palmeiras com 70 pontos. Terceiro, Cruzeiro com 68 pontos. E o quarto é o Mirassol com 63 pontos. Lembrando, tem 6 pontos a serem disputados, né? Bom, não dá mais para o Mirassol ultrapassar aí o Palmeiras, desculpa, né? Mas sim, dá para ultrapassar aqui o Cruzeiro, né? Então, seguindo aqui com as informações, o Botafogo é o quinto com 58 pontos. E o Bahia é o sexto com 56 pontos. O sétimo, Fluminense, com 55 pontos, né? Aí vem aqui o oitavo, São Paulo, com 48 pontos. O nono, Red Bull Bragantino, com 45 pontos. O 10º, Corinthians, com 45 pontos. O 11º, Atlético Mineiro, com 44. O Grêmio, cara, adversário do Palmeiras hoje, com 43 pontos, ocupa a 12ª colocação. 13º, Vasco, com 42 pontos. 14º, Ceará, com 42 pontos. 15º, Internacional, com 41 pontos. 16º, Vitória, com 38 pontos. 17º, Santos, com 38 pontos na zona do rebaixamento. 18º, Fortaleza, com 34 na zona. O 19º, Juventude, com 33 na zona. E o rebaixado, Sport, com 20 pontos. Para mim aqui, ó, rebaixado. Sport já foi sacramentado. Juventude não consegue sair. Fortaleza, para mim, também não consegue sair. A briga está aqui entre Vitória, Santos e Internacional. A briga para o quarto cair aqui é um desses times, meus queridos. Então,
Vamos seguindo aqui com as informações. Nada de taça, tá? A CBF definiu que, caso o Flamengo seja campeão hoje, não vai levantar a taça na Arena MRV. Não terá a volta olímpica com a taça oficial. O Flamengo pode muito bem levar uma taça para poder ali, né, fazer a volta simbólica, mas foi definido que não. Mesmo com a probabilidade do Flamengo ser campeão lá, a entidade planeja entregar o troféu apenas no Maracanã, no jogo contra o Ceará, no dia 3 de dezembro. Então, tem uma boa comemorar aqui no Maracanã com a torcida, mas pode levar um troféuzinho lá para dar uma volta olímpica simbólica no nosso salão de festa, seria muito bom, né? Bom, mudando aqui de assunto rapidinho, faltam 15 dias para a Copa Intercontinental 2025. Quem é que vai? Flamengo ou Palmeiras? O planeta já começa a tremer no dia 10 de dezembro. O campeão da América entra em campo para encarar o Cruz Azul do México, dando início à batalha pelo título mundial de 2025. Na semifinal, o Pyramids aguarda o vencedor dos playoffs para decidir quem encara o PSG na grande decisão da Copa Intercontinental. O duelo que vai definir o novo dono do mundo, meus queridos. Para chegar lá, o Flamengo precisa vencer a Libertadores no dia 29 de novembro. Quem é que vai? Flamengo ou Palmeiras? Torcendo pelo Flamengo, é claro, né? Bom, o portal MoonBH trouxe a notícia que o Flamengo pode receber uma proposta de 200 milhões de reais por Samuel Lino. Então aqui, ó, a matéria diz o seguinte aqui: o Flamengo vive um dilema no mercado de transferência que envolve sua contratação mais cara da história. O Benfica de Portugal voltou a colocar o ponta Samuel Lino em sua lista de alvos, aproveitando o momento em que parte da torcida rubro-negra cobra mais regularidade do jogador. O interesse europeu acende o alerta. O Flamengo venderia o reforço de 143 milhões, 22 milhões de euros, menos de um ano após a sua chegada. Vendeu o Carlos Alcaraz, né? O Flamengo pode receber uma proposta de 200 milhões de reais por Samuel Lino. E aí, torcedor? Você acha que o Flamengo deve abrir mão de Samuel Lino ou deve aguardar mais um pouquinho para ele se adequar ao futebol brasileiro? Né? Que ele jogou pouco aqui no Brasil. Foi logo negociado jovem. E aí, Flamengo espera, Flamengo vende. Dê a opinião de vocês é muito importante, né? Bom, Flamengo e Felipe Luiz são multados pela Conmebol após semifinal na Argentina. O Flamengo recebeu uma multa de $120 mil pelo atraso no reinício do jogo contra o Racing no El Cilindro pela semifinal da Libertadores. Felipe Luiz, apontado como responsável pela equipe no retorno para o segundo tempo, também foi multado em $80 mil pelo mesmo motivo. Rapaz, olha, a Conmebol é igual um país que eu conheço aí, né? Adora. Vamos lá. Bom, como eu falei, 5 mil ingressos foram vendidos até ontem para o jogo de hoje. A expectativa é de um público baixo para o duelo. A ausência dos torcedores atleticanos em peso deve-se em parte à frustração da torcida após o vice-campeonato na Sul-Americana, combinado com o medo de ver o Flamengo ser campeão mais uma vez na sua arena, na Arena JBL, né? O Flamengo foi campeão lá, eles botaram o som alto para tentar atrapalhar, aí depois vieram pedir desculpas e tal. Faça-me um favor, né, meus queridos e minhas queridas. Bom, seguindo aqui, né, menos de 10%. Segundo os cálculos de uma ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, juntamente com o jornal O Globo, o Flamengo tem apenas 8,2% de chance de ser campeão brasileiro na 36ª rodada que se inicia hoje. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro e o Grêmio precisa vencer o Palmeiras. Meus queridos. Falar em Palmeiras, Abel Ferreira realmente cumpriu a sua promessa, né? Jogou a toalha com o que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, está focado 100% na Libertadores da América. Tanto que o treinador viajou para o Rio Grande do Sul sem 11 titulares, tá? O discurso do técnico Abel Ferreira se confirma no Palmeiras, isso porque o clube atuará hoje, né, contra o Grêmio sem 11 atletas mais utilizados. Os reservas viajaram ontem, enquanto os titulares esperam a final da Libertadores no sábado. Assim, os titulares Carlos Miguel, Clever, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux,
Piquerez, Andrés Pereira, Rafael Veiga, Alan, Vitor Roque e Flaco Lopes permaneceram em São Paulo. O restante do plantel embarcou para Porto Alegre, segundo o GE. Então, gente, nossas fichas estão assim nas mãos do Flamengo. Nós temos que torcer primeiro para que o Flamengo faça o seu dever de casa, que é vencer o seu jogo contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vem numa fase muito ruim, né, na competição, e ver aí como é que vai ser o Grêmio contra o Palmeiras, né? Vamos ver aqui a colocação do Grêmio. O Grêmio que é o 12º colocado com 43 pontos. Uma vitória para o Grêmio hoje seria muito importante. Ele iria para 46 pontos e viria aqui para a 9ª colocação, tá? Ou seja, ainda estaria brigando por uma vaga na pré-Libertadores, a depender do que acontecer na parte de cima da tabela. Então, assim, podemos acreditar numa vitória do Grêmio, na vitória do Flamengo, e o Flamengo é campeão hoje. Ao contrário do que a Universidade Federal de Minas Gerais colocou aqui juntamente com o Globo de 8,2%, eu creio que a chance do Flamengo se sagrar campeão hoje é muito maior, beirando aí os 60%, 70%. Vamos ver, tudo isso vai se desenrolar logo mais. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, para aquele está rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.